Esse segundo encontro do NEAD, que na realidade é o terceiro, porque o primeiro foi em colaboração, né, com os encontros que a professora Cláudia desenvolve no MCE. E, portanto, esse é o segundo sonoro. A finalidade, vocês já têm ideia, é que se coloca aqueles tipos de trabalho que nós desenvolvemos no NEAD. A função, né, a finalidade, os objetivos que se tem definido para o NEAD nessa etapa dos processos é o incentivo e o desenvolvimento de novas tecnologias para promover o ensino presencial ou à distância, especialmente no caso do ensino presencial. Todos os processos e meios que se pode desenvolver e utilizar se tem um espaço na UFRJ onde se pode buscar apoio ou tentar desenvolver ou encontrar modos e mecanismos de implementar. Esse processo é um processo de progressiva conscientização dos professores para que superem a cômoda situação, né, de continuar dando suas aulas do modo como dado no século passado. A razão de fazer isso não é que não funcionem as aulas anteriores, mas elas se tornam progressivamente menos eficientes. Não porque eles deixaram de ser competentes na sua aula, mas porque a plateia, os alunos mudaram. Como eles mudaram, a gente precisa adaptar os processos para poder atingir o final. Não porque o que se fazia não fosse adequado para aquele tempo onde eles eram feitos com eficiência. É simplesmente um tempo que não se pode ficar para trás. A razão é que a gente perde capacidade de cumprir os objetivos da escola universitária. Muito simples, é só isso que se quer fazer. Bom, todos aqui trabalham de um modo ou de outro fazendo isso. Todos estamos na frente, procurando desenvolver processos e para suprir essas necessidades. E então, nós estamos nesse encontro, as pessoas que fazem isso para relatar suas experiências e se ajudarem com ideias novas. Muito obrigado. A primeira é o projeto. Eu pedi o Maurício, que está trabalhando comigo, para fazer a apresentação. E a gente tem pouco tempo e ele consegue ser mais didático. Maurício Bonfim, todo mundo conhece, ele trabalha com a Marcinha, Marcinha 14, formando uma equipe. Quer fazer? Não, só vou falar assim. Essa apresentação é do Artigo FRJ. O Artigo FRJ já está no ar desde 2011 como uma das plataformas oficiais da UFRJ. Nós temos uma equipe trabalhando e assim, o principal, o core da equipe é o Maurício Bonfim, a Márcia Cardoso, que junto com os estagiários, bolsistas, a gente vem desenvolvendo cada vez mais funcionalidades e serviços no Artigo FRJ, trabalhando junto com os alunos de mestrado e alunos de doutorado
para poder ampliar, né, enfim, a atuação da plataforma. O Maurício vai apresentar, tá? Nós fizemos juntos, o Maurício vai apresentar e ele está baseado num artigo que foi submetido para um evento na Espanha, que foi o INTED, né? Bem, bom dia. Para avançar eu toco aqui e para voltar como é que eu faço? O bloco do Afonso tem um singular que eu achei que fica invisível lá no bloco posterior. Aonde? Aqui? Se eu tocar aqui ele volta? Não, avançou. Ele avançou. Vou aprender como é que faz para voltar nas aulas, que sempre acaba indo e não consegue voltar de decorado. Bom, vamos voltar por aqui então, se precisar. É lá em cima, Maurício, eu tinha xizinho. Olha certo. Deu uma setinha para voltar. Branco. Mas aí você já está na bandeira, né? Não, a outra. Não, esse é andu, né? Esse é andu. Do lado. Com licença, só um instante. Não. Deixa eu tirar isso aqui para facilitar a sua. Esse menu é de edição. Não é não. E agora? Pode mexer. Vou. Para voltar do outro lado. Volta com o mouse, mano. Volta no nosso. Aí para frente. Pronto, eu me viro por aqui mesmo, tá? Muita tecnologia. Bom, então, bom dia a todos. Meu nome é Maurício. Nós já estivemos aqui no ano passado, no encontro do ano passado, em que nós fizemos uma apresentação geral sobre o Active, sobre as funcionalidades dele, enquanto um AVA, né, um ambiente virtual de aprendizagem, uma alternativa de AVA para ser usada aqui dentro da UFRJ. Né? Esse ano a gente quis fazer uma apresentação um pouquinho diferente. Como a gente acabou de publicar esse trabalho num congresso agora no início do ano, a gente pegou alguma coisa que foi falada nesse congresso, quer dizer, nós dividimos a apresentação em dois momentos. No primeiro momento, nós vamos falar sobre como a gente pode usar o Active, na verdade, transcendendo um pouco a ideia do AVA, né? Porque, na verdade, ele é um pouco mais do que simplesmente um AVA. Né? Ele é uma rede social que permite agregar o conhecimento todo produzido dentro da universidade. Então, no primeiro momento, a gente vai falar sobre esse aspecto. E no segundo momento, a gente vai falar sobre o que avançou do ano passado para esse ano. Né? O que a gente fez, o que a gente desenvolveu de novidade no Active nesse período 2016-2017. Tá ok? Bom, então, a gente tem um sentimento, né, de que conhecimento da universidade é muito extenso e encontra-se tão disperso que muitas vezes é difícil ter acesso a ele. Né? Todo mundo já passou aqui por alguma situação de que tem alguma coisa sendo feita na universidade e que a gente nem sabia que isso estava sendo feito. Né? Isso nos remete a essas duas questões aqui. Né? Como permitir a identificação de especialistas num determinado assunto. Muitas vezes isso não é uma coisa trivial dentro da universidade. E como conectar pessoas que possuem interesses semelhantes. Né? Às vezes tem uma pessoa fazendo uma coisa muito parecida com o que eu estou fazendo, só que lá numa outra unidade, às vezes nem no campus do fundão está, e a gente tem a estrutura organizacional da universidade não favorece o encontro dessas pessoas. Né? Então, o nosso desejo, né, a nossa ideia é tentar conectar as pessoas em função desses interesses, né? E de forma que elas não precisem trabalhar isoladas. Bom, aí onde é que entra o Active nessa história? Né? A gente tentou sistematizar uma classificação do Active, né, mostrando os principais... mostrando os principais requisitos dos ambientes virtuais de aprendizagem, né, e os principais requisitos das redes sociais. E aí a gente tenta mostrar que o Active ele não é só um ambiente virtual, ele não é só uma rede social.
ele tenta implementar todas essas coisas aqui, né? Então a gente diz que ele é um VLE, mas ele também é um SNS, né? Um Social Network. E aí a gente, nessa tabela, a gente consegue ver aqui as principais funcionalidades implementadas por um AVA são a gerência do curso, a disponibilização de conteúdo, a colaboração online, o acompanhamento, avaliação de alunos, compartilhamento do conhecimento dentro do curso. Geralmente o AVA se propõe a fazer essas coisas, ele atua nesse nicho, né? Se a gente tentar classificar o Moodle de acordo com esse framework, a gente vai ver que ele se propõe a atender essas funcionalidades aqui, né? Se a gente tentar classificar, por exemplo, uma rede social de finalidade específica para pesquisa, como Academia.edu ou ResearchGate, a gente vai ver que ela tem outra faixa de requisitos que ela atende, né? E o LinkedIn, né, que é uma rede social profissional, ela também tem uma outra faixa de requisitos que ela atende. O Active, a gente tenta fazer com que ele atenda todos esses requisitos, né? Que ele possa ser usado não só como um ambiente virtual, como uma rede social também. Bom, então só contextualizando aí, o Active está no ar desde 2011, já foi usado por vários professores, turmas, em cursos de graduação e pós-graduação. Ele é reconhecido aqui pelo NEAD como uma das plataformas de EAD oficiais da UFRJ. Ele possui acesso através da intranet da UFRJ, ou seja, qualquer professor, aluno, funcionário que tenha um login de acesso à intranet, ele consegue entrar no Active automaticamente, né? Tem um link lá na página principal da intranet, você clica nesse link e você está dentro do Active, né? Sem precisar nenhuma burocracia adicional para criar um login lá, né? E ele possui uma equipe de desenvolvimento ativa que produz uma média de uma nova versão por mês e atendimento às demandas das comunidades de usuários. Isso é uma coisa importante, né? Porque a gente está se colocando à disposição para tentar implementar as necessidades da UFRJ. A gente não está usando um software pronto, fechado, que foi desenvolvido para uma outra realidade. A gente está tentando adaptar o Active à necessidade da UFRJ. Então, inclusive, a gente se coloca à disposição para parcerias, né? Quem tiver algum interesse de desenvolvimento de alguma coisa específica dentro do Active e que o Active hoje não atenda muito bem, procura a gente e a gente vai tentar viabilizar a implementação de uma solução customizada para esse tipo de problema. Bom, o Active ele permite a construção coletiva do conhecimento, além dos limites da realização de um curso ou disciplina. Uma coisa que a gente vê no Moodle é que o Moodle existe enquanto o curso existe. O curso termina, aquele conhecimento some, né? O aluno não tem mais acesso e tudo que foi feito ali naquela disciplina deixa de existir porque vem uma outra turma aí e vai ser montado um novo curso para a nova turma. A ideia do Active é tentar perpetuar esse conhecimento, né? Nada é apagado no Active, funciona como uma rede social. Existe um histórico do que foi feito na universidade, que a ideia é que se mantenha representado ali dentro da plataforma, né? A gente vai ver mais tarde um exemplo de construção coletiva interessante, que a gente tem várias comunidades e como essas comunidades interagem entre si, né? Bom, ele tanto pode apoiar processos administrativos como grupos de trabalho, né? Ele não serve só para a parte acadêmica, né? Ele pode servir para apoiar os processos administrativos da universidade também. Hoje a gente tem o Conselho Deliberativo do NCE que utiliza o Active, né? As atas todas estão lá, os conselheiros têm acesso às atas através do Active, né? Então, a ideia é que ele possa apoiar também esses processos administrativos da universidade. E ele pode mapear o conhecimento de forma que se possa buscar especialistas baseado em áreas de interesse, né? A gente colocou o exemplo aqui da JIC, isso é uma ideia nossa já de algumas edições da JIC, né? A gente já tentou fazer isso anteriormente, mas não teve muito sucesso, né? A JIC é a Jornada de Iniciação Científica, né, da universidade. E a nossa ideia é retomar essa negociação para que a gente consiga importar essa base de informações da JIC
e popular o Active com essas informações, porque ali você tem um mapeamento de todos os trabalhos de iniciação científica feitos na universidade. Se a gente conseguir cadastrar no Active todos os orientadores, todos os alunos, todos os temas, né, todos os resumos, e a gente fornecer acesso a isso de alguma forma, né, na inteligência do Active para a realização de buscas, a gente já consegue uma quantidade de informação bem razoável para a gente começar a trabalhar. Tá? Bom, aqui falando da construção coletiva do conhecimento, isso aqui é um exemplo. A gente tem ali 5 comunidades que foram criadas pelo professor Carlo, que é lá do PPGI do NCE, que é um dos grandes usuários do Active. Né? Então ele tem ali, uma primeira comunidade é a comunidade do laboratório de pesquisa dele, de construção de software educacional. A segunda comunidade é um curso de alunos de ensino médio que aprendem Python e produzem games, produzem jogos de computador. Né? A terceira comunidade é um curso de pós-graduação que trabalha em aspectos neurocognitivos da educação. A quarta comunidade é uma pesquisa de mestrado sobre cognição. E a quinta comunidade é um projeto de desenvolvimento de uma plataforma de construção de games. Né? E a ideia é que o produto de uma comunidade sirva para alimentar a outra. Né? Então você tem o software construído para neuropedagogia e GPeto desenvolvem cursos para o SuperPython. Né? O SuperPython usa a documentação do GPeto e constrói jogos para educação, evolução e cognição. A evolução e cognição desenvolve um referencial teórico usado pela neuropedagogia. Né? E aí todas essas comunidades interagem de alguma forma, reusando o conhecimento que é criado ali dentro pelos próprios alunos. Tá? Então a ideia é basicamente essa, tentar favorecer a construção coletiva do conhecimento nesse sentido. Né? Todo mundo tem perfil público, todo mundo pode acessar o que o outro está fazendo, né? E tentar fomentar a interação entre as comunidades. Bom, só uma passagem geral aqui para quem não conhece o Active, quais são os serviços que a gente implementa. Né? A gente tem gerenciamento de perfil, gerenciamento de relacionamento entre os usuários, através de criação de comunidades e através da relação de amizade entre pessoas. A gente tem um editor colaborativo de documentos, que permite que um grupo edite e produza um documento conjuntamente. Né? A gente tem repositório de arquivos, a gente tem blog, microblog, agenda pessoal e de grupos, fórum de discussão, comunicação, ferramentas de comunicação através de recados por e-mail ou através de chat, que é uma comunicação síncrona. A gente tem glossário, favoritos, gerenciamento de atividades. Né? Então, todo usuário do Active ele automaticamente tem acesso a todas essas funcionalidades. E existem alguns serviços, algumas ferramentas específicas que são mais voltadas para o apoio aos cursos. Né? Então, a gente tem uma ferramenta de videoaulas que permite sincronizar um vídeo com uma apresentação de slides. A gente tem ferramentas para avaliação de alunos. Eu vou falar mais tarde um pouco sobre isso, porque isso foi uma das coisas que a gente aperfeiçoou durante esse último ano. Né? A gente tem ferramenta de pesquisas de opinião. Né? A gente tem uma ferramenta de acompanhamento de tarefas, que permite o professor criar uma tarefa e mandar o aluno realizar aquela tarefa. A gente tem ferramentas gerenciais do curso, como plano de aula, lista de presença e boletim. Bom, só para situar vocês, então, isso aqui é o perfil de um usuário. Então, repara que aqui eu estou logado como Maurício e eu estou vendo o perfil da Cláudia. Né? Então, o perfil da Cláudia é público. Né? Como qualquer rede social, você entra lá e você vê os amigos dela, as comunidades dela, os recados que eu mandei para ela, né? O que ela tem feito, e um mapa de habilidades dela. Né? É baseado nesse modelo de habilidades que a gente está tentando fazer a recomendação. Né?
E aqui um exemplo de uma página de comunidade, no caso um curso de inteligência coletiva, e aí o professor tem a liberdade de montar essa página inicial do jeito que ele quiser, né? Na verdade, essa página ela tem acesso com links às aulas, e ali você tem uma barra de links também para temas de pesquisa, conteúdo das aulas, está tudo acessível através daquele menu ali da esquerda. Bom, vamos agora falar das implementações que foram realizadas nesse último ano. Então, a gente listou as coisas que a gente fez, né? E são essas 6 coisas aí, em linhas gerais, o que a gente implementou no último ano. Vou falar sobre cada uma delas. Bom, primeira coisa, finalidade das comunidades, né? A comunidade é um agrupamento de pessoas, né? Por alguma finalidade, né? Essas pessoas possuem alguma afinidade, então elas se agrupam numa comunidade. Um uso clássico de comunidade é um curso, né? Eu estou ministrando uma disciplina, então eu crio uma comunidade para que envolva os meus alunos naquela disciplina, tá? Então, o que a gente desenvolveu aí? A gente desenvolveu a possibilidade das comunidades se especializarem, né? Então, antigamente, tudo era uma comunidade, era uma entidade genérica, servia para tudo. Agora, quando você cria comunidade, você tem uma opção em que você diz para que essa comunidade vai servir. Ela vai servir para um curso, ela vai servir para um projeto de pesquisa, ela vai servir para gerenciar um workshop, tá? E aí, em função dessa classificação, o Active vai montar uma comunidade customizada para atender aquela finalidade específica, tá? Então, a gente preparou o Active para funcionar dessa maneira. Hoje, a gente tem implementadas a comunidade padrão, que é a comunidade de uso geral, e a comunidade do tipo curso, que já implementa uma série de funcionalidades específicas para apoiar um curso. Essas outras opções que estão com asterisco aqui, elas na verdade não estão implementadas ainda. Isso é uma previsão de implementação futura, né? Por exemplo, uma comunidade que sirva para apoiar um workshop, uma conferência, né? Isso é uma coisa que acontece toda hora aqui na universidade, e a gente não tem uma plataforma própria de apoio a isso, né? Que permita inscrição, que permita seleção de trabalho, que permita uma série de atividades que estão associadas à criação de uma conferência, né? E que as pessoas na UFRJ não têm um apoio com relação a isso. Então seria legal o Active poder você criar uma comunidade tipo workshop que já venha com todas essas funcionalidades para você utilizar, tá? Aí, novamente, eu bato naquela tecla, né? Era importante que as pessoas que têm interesse nessas coisas nos procurem e sejam nossos parceiros para tentar definir esses requisitos, né? Porque uma coisa é a gente tem uma noção de como funcionam as coisas, mas a gente não vai usar na prática, no dia a dia. Então, a gente tentar definir uma coisa que a gente não é o usuário é uma coisa complicada, porque a gente acaba definindo uma coisa que não é exatamente o que as pessoas precisam, né? Então a gente está aberto a parcerias nesse sentido. A gente queria que as pessoas nos procurassem e sejam parceiros para tentar definir funcionalidades para a gente implementar. A gente vai colocar no nosso cronograma de trabalho lá e vai ver em que prazo a gente pode atender esse tipo de coisa, tá certo? Bom, então aqui um exemplo de uma página de um curso, né? Está ali um curso, uma disciplina de Física 1, né? Como ela foi criada como uma comunidade curso, ela já aparece aqui com um plano de aulas, né? E o plano de aulas, você tem um detalhamento do cronograma do curso, né? Data, horário, tema que vai ser abordado naquela aula, né? Uma vez que o professor cria essa planilha de datas e horários, automaticamente esses horários e datas já vão para as agendas dos alunos, né? O aluno já vai saber que naquele dia 12/5, às 13 horas, ele tem aula sobre força em movimento no curso de Física 1. Tá? Sim, outra coisa é que aparece um menu aqui específico da comunidade tipo curso, né? Em que ele tem acesso a coisas específicas de curso. Então ele tem acesso ao plano de aulas, tem acesso ao boletim, tem acesso à lista de presença através desse menu. Esse menu só aparece porque essa comunidade é uma comunidade do tipo curso.
Bom, outra funcionalidade desenvolvida é o módulos para tarefas e avaliações. Né? O que é o módulo de tarefas? Ele gerencia um cronograma para realização de tarefas individuais ou em grupo. O professor cria a tarefa e ele define quais são as ações dessa tarefa. Uma tarefa é composta de um conjunto de ações. Então eu vou dizer que o aluno, primeiro ele vai ler um texto, depois ele vai produzir alguma coisa que ele vai escrever, depois ele vai interagir com os colegas através do fórum e finalmente ele vai realizar uma avaliação. Essa sequência de ações é considerada uma tarefa do Active. O professor, quando cria a tarefa, ele define as ações. Ele define o prazo para a realização da tarefa e, novamente, essa data desses prazos vai ser jogada automaticamente na agenda dos alunos. Né? Toda tarefa, quer dizer, nem toda tarefa, mas as tarefas podem ser sucedidas por uma avaliação, que pode ser uma avaliação discursiva, pode ser uma avaliação de múltipla escolha, e nesse caso, tanto as questões discursivas quanto múltipla escolha, elas vêm de um banco de questões, que pode ser criado pelo professor, ou pode ser criado por quem ele delegar. Né? Ele delega as permissões para quem pode criar essas questões do banco. E ele monta a prova baseado nessas questões, monta a avaliação baseada nessas questões. E tem também um outro modelo de avaliação, que é a avaliação por pares, onde os próprios alunos se avaliam. Né? Então, para cada avaliação, eles vão tentar classificar a participação de todos os alunos da turma, inclusive a dele. Né? A gente vai ver numa tela aí depois como é que isso funciona. E a gente implementou também um módulo de geração de gráficos de desempenho dos alunos nas avaliações, que os próprios alunos podem ver o desempenho deles no decorrer do curso. Então aqui a gente tem a tela do professor montando uma tarefa, né? Então ele tem uma sequência aqui de atividades. Olha lá, primeira ação, ler o capítulo do Halliday. Segundo, escrever um resumo, né? E aí ele vai incluindo as ações aqui que compõem aquela tarefa, e o aluno vai ter uma to-do list em que ele vai marcar o que ele já fez ali, tá certo? E aí no final, quando ele finalizar isso aqui, essa tarefa vai ser completada. Né? Outra coisa é que o sistema gerencia também os trabalhos em grupo. Se o professor disser assim, essa tarefa ela deve ser realizada por um grupo de 3 pessoas. Então esse fluxo de criação do grupo é feito pelos próprios alunos, sem que o professor precise intervir. Né? Então o primeiro aluno que entrar lá, ele vai criar um grupo. O segundo aluno que entrar, ele pode ou criar um grupo para ele, ou solicitar a entrada no grupo que já foi criado. E aí o dono do grupo aprova ou não a entrada daquela pessoa. Todo esse fluxo também já está implementado aqui no sistema. Bom, aqui é um exemplo da tela de avaliação por pares. Né? Então, os alunos dessa disciplina de cálculo estão se avaliando. Então ele vai colocar lá, em primeiro lugar, quem eu acho que foi melhor, né? Vamos supor que a tarefa seja fazer uma apresentação para os alunos, para os próprios alunos. Aí os alunos vão ter uma noção de quais foram os melhores trabalhos, as melhores apresentações. Então ele vai dizer lá, o primeiro colocado eu acho que foi o Cebolinha, o segundo o Cascão, o terceiro a Mônica. Tá? E aí isso vai gerar uma conta lá que vai dar uma nota para as pessoas baseado no coletivo de avaliações de todo mundo. Né? E aí o aluno vai ter acesso, o aluno e o professor vão ter acesso a esse gráfico, que é o gráfico de notas. Né? Então cada curva dessas representa um aluno, né? E ali a gente tem a primeira avaliação, a segunda avaliação, a terceira avaliação e a nota que cada um tirou em cada uma das avaliações. Isso aqui é a nota absoluta. O outro gráfico são as médias, né? Então, até esse momento aqui, esse aluno está com média 8. Né? Até esse momento aqui, ele está com média 8,5. Então, ele sabe aqui se ele já atingiu a média para passar ou não, né? Se ele tá... E outra coisa, ele sabe como ele está em relação aos colegas, né?
Bem, outra coisa, as pesquisas de opinião dinâmicas. O que é isso? É uma ferramenta que permite que os usuários sugiram tópicos e, ao mesmo tempo, priorizem esses tópicos que foram sugeridos pela comunidade. Em que situações isso poderia ser usado? Num curso, ele poderia ser usado, por exemplo, os alunos sugerindo assuntos para serem discutidos, né? E os próprios alunos vão priorizar esses assuntos, né? Então, no final das contas, o professor pode decidir o que eles estão querendo mais debater aqui. É o tópico tal, então vamos debater esse tópico aqui, tá certo? Num outro contexto, isso poderia ser usado, por exemplo, na comunidade de suporte do Active. Os usuários, eles vão sugerir funcionalidades a serem implementadas no sistema. Eu gostaria que aquela tela fosse vermelha em vez de azul. Aí ele vai sugerir isso e os outros usuários vão ver as sugestões todas e vão poder votar naquelas sugestões, né? Então, esse exemplo estaria aqui, né? Você tem os usuários ali, né? Por exemplo, o Neymar sugeriu que seja possível permitir o uso de tags nas atividades, né? Hoje em dia não é possível usar tags nas atividades, ele está sugerindo isso. Aí os outros usuários que vêm, legal, eu também quero isso aqui. Aí ele vai lá e vota, aí isso sobe, né? As coisas aparecem classificadas aqui pelo número de votos. Aí a gente que coordena a comunidade, que faz parte da equipe de desenvolvimento, a gente vai ter a noção, puxa, isso aqui está muito solicitado, vamos implementar isso aqui. Aí a gente clica na estrelinha, isso sai dessa lista e vai para a lista de tópicos aprovados, que são as coisas que a gente vai executar. Tá? Essa ferramenta pode ser usada em várias situações, né? Várias situações que você queira que o coletivo decida alguma coisa, né? Bom, o módulo de combinação social, a gente está trabalhando nisso agora, né? Ele é baseado no modelo de mapeamento de habilidades, que foi criado pelo Rodrigo Padula, que foi um aluno de mestrado nosso, lá no PPGI, né? E é o modelo que é implementado no Active, né? As habilidades, elas são declaradas pela própria pessoa, elas são importadas do currículo Lattes da pessoa e elas são validadas socialmente. Eu posso chegar e dizer, a Cláudia sabe muito, eu posso sugerir uma habilidade para ela e eu posso tentar aferir o conhecimento dela, comprovar que ela realmente domina um determinado assunto. Tá? Então, a partir dessas fontes todas, a gente monta um mapa de habilidades de cada pessoa. Tá? E a ideia da combinação social é a gente poder recomendar pessoas baseado na similaridade dessas habilidades. Uma pessoa que tem muitas habilidades em comum comigo é uma pessoa que está trabalhando mais ou menos, teoricamente, na mesma área que eu, né? Então, quanto mais similaridade nessas habilidades, mais essa pessoa combina comigo, vamos dizer assim. Tá? Então, a gente está trabalhando nisso agora e esse trabalho vai ser apresentado na GIC por um dos nossos bolsistas aqui do NEAD, que é o Renan. Então, a gente já tem um modelo, um protótipo inicial disso, na aba de recomendações ali no menu principal, em que aparecem as pessoas e as habilidades em comum, né? A nossa ideia agora, a gente está estudando esses algoritmos para tentar melhorar essa recomendação. O trabalho não chegou ao fim ainda, mas a gente já tem alguma coisa implementada nesse sentido. E a outra coisa que a gente fez foi uma nova implementação da agenda, né? A agenda das pessoas, ela era, de certa forma, isolada. Na primeira implementação que nós fizemos, ela era isolada das agendas das comunidades. E o que a gente fez foi uma integração agora. Então, se eu participo da comunidade do curso de Física 1, tudo que o professor colocar na agenda lá, né, vai vir automaticamente para a minha agenda, né? E a gente mudou, além disso, a gente mudou também a interface, a gente fez uma interface melhor, que apresenta vários modos de visualização, permite arrastar e soltar o evento na agenda. Tá? Então, eu acho que ficou bem mais interessante do que era, né?
e isso vai ser apresentado pela nossa bolsista que está ali, a Thaís, na JIC. Então, só um exemplo aqui, ó. A Magali está logada no sistema, isso aqui é a agenda dela, do mês de maio. Aí aparece aqui eventos pessoais dela. Por exemplo, meu aniversário e ir ao dentista, né? São eventos que ela colocou na agenda, coisas pessoais. E ao mesmo tempo que aparecem as coisas pessoais, eu aqui tenho a lista das comunidades que eu participo. Então, se eu selecionar aqui Física 1, Cálculo 1, os eventos dessas comunidades vão aparecer aqui. Então, aqui os dias de aula de cálculo, aqui os dias de aula de física, as sextas-feiras, o prazo para realizar alguma tarefa, o prazo para realizar alguma avaliação, tudo aparece ali. Para mim, eu tenho uma visualização num lugar único. Aqui mostrando essas abinhas aqui, eu tenho a visualização por mês, por semana, por dia e a lista de compromissos, né? Então aqui eu estou vendo o mês todo de maio, aqui eu estou vendo só a semana do dia 14 ao 20, aqui eu estou vendo a lista de compromissos toda, né? Porque essa visualização compacta aqui, muitas vezes não dá para você ler o texto inteiro, né? Quando você passa o mouse em cima, aparece o texto, mas a visualização de compromissos ela é melhor para você ter uma noção do todo ali. Bom, conclusões. O Active UFRJ pode apoiar a construção coletiva, o registro e a disseminação do conhecimento, tornando o legado da universidade tangível. Manter o Active em produção demanda envolvimento de equipes de desenvolvimento e de suporte. Tá? O Active está em produção desde 2011, praticamente 24/7. Tá? Ele está no ar direto, a menos de alguns problemas de infraestrutura que a gente ainda tem lá no NCE, de ar-condicionado e obrigado a desligar a máquina, mas, de certa maneira, eu diria que a disponibilidade dele para o usuário é bem razoável, né? Considerando o contexto da nossa universidade, né? E as bolsas NEAD são essenciais para a realização do projeto, né? Hoje a gente tem 2 bolsistas. Ações futuras, né? A coisa que a gente quer fazer para tentar alavancar um uso maior da plataforma. Criação de estratégias de divulgação da plataforma na comunidade acadêmica. A gente acha que a gente teria condição de atender muito mais os usuários do que a gente atende hoje, né? Muito até fazendo um reconhecimento aqui por falha nossa na divulgação. A gente poderia divulgar mais essa plataforma, poderia tentar encontrar mais parceiros aí fora que queiram utilizar isso de alguma maneira, né? Divulgação entre os alunos da possibilidade de orientação de TCC no Active UFRJ, né? A gente não precisa se restringir às bolsas do NEAD, né? Se a gente puder conseguir alunos dessa área que estejam interessados em trabalhar com a gente e fazer alguma coisa que possa vir a ser um TCC, a gente também está aberto a essa possibilidade. Nós já orientamos há 2 anos atrás uma dupla de alunos que inclusive eram bolsistas do NEAD, e aí chegou na época de projeto final e a gente propôs um projeto para eles e eles fizeram e ficou muito legal o trabalho deles. E a terceira, a utilização do Active na JIC de 2017, né, que a gente vai tentar negociar com eles lá, com o pessoal que desenvolveu o sistema da JIC, né, da gente tentar importar esses trabalhos para popular a nossa base de produções da universidade, né? E com isso tentar fazer um trabalho de mineração desses dados e de busca de informações que seja mais consistente. Ok? Então é isso que eu tinha para falar. Qualquer informação adicional que vocês queiram, meu e-mail está aqui, tá? Se quiserem entrar em contato direto comigo. Qualquer parceria, qualquer proposta de trabalho, eu estou à disposição de vocês. Perguntas? Você tem que acrescentar aqui no início, eu esqueci de falar, que o Carlos, é óbvio, faz parte da equipe, né? O núcleo básico aqui sou eu, o Carlos, o Maurício e o Marcinho, né? Nós 4. Eu sou muito bom nesse negócio, mas eu apreendo. Nossa, eu acredito que meu comunitário, conhecido,
não conseguir. É mais complicado do que isso, isso aí. Se você quiser, eu posso sentar contigo depois e te mostrar. Não, eu tenho Tá? interesse, não, eu quero coordenar um curso de 800 mil alunos, algumas coisas interessantes. Tá bom, vamos marcar uma hora depois, você me procura e aí a gente conversa especificamente sobre isso. Tá. Tá legal? Estou à disposição. Assim, eu tenho que entender um pouco o objetivo final, porque assim, eu estou usando o AVA lá no Fórmula 1 e grande parte das coisas que você mostrou das funcionalidades que das cursos são as funcionalidades que eu no AVA. Eu queria saber se o objetivo é substituir o AVA que eu tive. Não, no início a gente falou sobre isso. Ele é mais do que o AVA. Mas ele é mais do AVA, mas a ideia de vocês é que você mantém duas coisas em cada Tem mais do que dois. Outras também. Na verdade, o professor decide, porque a ideia é que tenha alguma plataforma que atenda a prática daquele professor. Ninguém quer impor nada. Né? E outra coisa, se você quiser usar o Active tradicionalmente, do mesmo jeito que você usa o AVA, né, criar sua comunidade com seus alunos fechada, terminou, você apaga a comunidade e cria outra, você pode usar, nada impede, entendeu? A gente não está impondo um método novo de trabalhar, a gente está sugerindo, está dizendo, ó, esse caminho aqui é legal, a gente vai, lá na frente, a gente vai ter um retorno diferente, né? E o professor decide, tá? A gente não está... A minha percepção como usuário, né? Usuário dos dois sistemas, eles não são excludentes, eles se complementam. Tem certos tipos de trabalho, certos tipos de aula, certos tipos de atividade da instituição, que o AVA é muito melhor, é mais adaptado. Tem outros que, para você fazer no AVA, é muito mais complexo. Esse daqui é muito mais adequado. Se você quer trabalhar do modo como ele escreveu, o artigo é muito mais adequado. Com certeza, quando o Kaiser ou o Kayak escreveu o mapa, o modo como vai ser ele escrever o uso do mapa vai ser muito melhor você usar o mapa desse jeito. Obviamente, você pode fazer as coisas e ele vai, mas com mais dificuldade. São coisas que não são diferentes e complementares, não são excludentes. Eu queria fazer só uma observação, né? Quando a gente começou a configurar a atividade, a gente teve a apresentação de várias dessas plataformas e tal. E uma coisa que fica clara, né? A evolução desse negócio no tempo. Quando foi apresentado, o que você apresentou hoje, depois de 3 ou 4 anos, é uma evolução significativa, né? E para que isso aconteça, eu acho que o caminho é esse mesmo, é você ter um grupo dedicado a isso constantemente, porque a obsolescência de um negócio desse, se você deixar parado, exatamente. acaba... A gente tem um colega lá no NCE que falava que software é que nem andar de bicicleta, parar de pedalar ele cai. Ele cai. Entendeu? Então é exatamente isso. Agora, a minha pergunta é o seguinte, a gente pode estender isso para outras comunidades, por exemplo, no nível nacional, no nível... Como a gente poderia pensar? Pois é, o Active ele é um software livre, tá? Então o que a gente tem instalado na UFRJ é uma instância do Active. Nada impede que uma outra empresa, outra entidade governamental, qualquer, baixe o Active e instale uma outra instância do Active. Em vez de ser o Active UFRJ, pode ser o Active UF, o Active UERJ, entendeu? Isso tudo é configurável. O que a gente não tem é condição de se propor a atender o mundo todo, até pelas nossas restrições de hardware e de infraestrutura que a gente tem aqui na UFRJ. A gente está abrindo, no primeiro momento, para a comunidade acadêmica da UFRJ, entendeu? Mas nada impede que isso seja instalado em outro lugar, né? Ele é um software livre, o código é aberto.
respondendo também a isso, quando a gente pensou, quer dizer, a gente pensa assim, por exemplo, não dá para abrir para o mundo, né? Digamos, as instituições acadêmicas com convidados, tudo bem, por conta da restrição, digamos, não é da reputação, mas da validação das informações que estão lá, né? Então, numa rede aberta, né, você pode ter qualquer um postando qualquer coisa, pode ser verdadeiro ou falso, né? A gente vê aí hoje em dia quantas mensagens que são falsas, né? Tem até, né, o.com e tal, que circulam. Numa rede como essa, que é mais fechada, que você sabe quem, a pessoa pode até se aventurar a botar uma coisa falsa ali, mas ela vai ter que pagar o preço depois, né? Porque a gente sabe quem é. Então, assim, por isso até, assim, digamos, da responsabilidade e da veracidade das coisas que estão ali, né? Isso, por isso, é uma rede acadêmica, é uma rede de convidados, uma rede, né? Você tem ali a garantia que as informações, pelo menos que a pessoa que postou, né? Agora, a restrição realmente de abrir para outras universidades dentro da própria Activa FRJ, né? É isso que ele falou, assim, a gente tem limitação de máquina mesmo, de hardware, né? Então, não dá por causa disso. Ele foi pensado, ele foi implementado, a arquitetura que foi implementada é a arquitetura do Facebook, né? Então, assim, ela tem uma, como a gente chama? Escalabilidade líquida. Então, a ideia é que ela possa ter muito claro. Por exemplo, algumas funcionalidades que vocês estão querendo evoluir, né? Pesquisa, isso aí tem que ser aberto. Quer dizer, eu acho que a gente tem que abrir. Sim, mas as páginas do Active, elas podem ser abertas. Entendeu? Você pode criar um blog no Active e dizer que esse blog é aberto a qualquer um, mesmo a quem não é usuário do Active. Entendeu? As informações que você... A privacidade das informações que você coloca lá, você define. E elas podem ser desde totalmente privadas, somente suas, como podem ser abertas para o mundo. Você divulga o URL e qualquer pessoa entra lá, entendeu? Uma das coisas é a gerencial do tratamento. A gerencial do tratamento. Eu usei muito. Obrigado. Parabéns, David. Obrigado. Obrigado. Bom. Vamos lá. Jorge.